Olá, pessoal. Um bom dia para quem nos assiste aqui ao vivo, que ainda não almoçou. Boa tarde para quem já almoçou, para quem está fazendo seu almoço, para quem está se preparando para sair para almoçar. Para quem nos vê no YouTube, boa tarde, boa noite, enfim. Sejam muito bem-vindos. Começamos hoje mais uma live do meio, que acontece às quartas-feiras por aqui. Nessa segunda temporada, sempre com alguma empreendedora convidada, alguma das nossas confrades, né, Business Club, mulheres que têm uma trajetória super especial como empreendedoras, têm uma jornada, né, e que vem aqui compartilhar um pouquinho de quem são elas, inclusive sobre o ponto de vista de desafios, de trazer algum insight como pessoa física, inclusive, o que as motivou empreender, o que aprenderam. Depois a gente tem um momento que é o que dá o título, né, à nossa live, que a gente traz conteúdo de acordo com a especialidade, com a experiência da convidada, e a gente termina olhando para o futuro, né? Tem algumas perguntas que a gente faz aqui sempre, que são padrão aqui do nosso encontro, coisas mais leves, mas olhando para o futuro e o que a gente pode, né, aprender com a jornada de cada uma. Então, sejam todas muito bem-vindas, quem vai se chegando. Vi que a nossa convidada de hoje já está aqui, a Cris Boareto, que é uma confrade muito especial para nós, que já participa da confraria e ajuda e compartilha o seu conteúdo, a sua experiência há muito tempo, que tem um fã-clube, né? Porque muitas das nossas confrades usam, né, as roupas de alfaiataria da marca da Cris, né, da empresa da Cris, que é a Cris Boareto Alfaiataria, e eu recebo aqui com muito carinho a Cris Boareto, deixa eu chamá-la aqui. Oi, oi! Deixa eu chamar a Cris. Oi, Renata. Oi, Rose. Tudo bem, gurias? Oi, Joana. Esteve aqui com a gente, a Joana também. Já foram nossas convidadas aqui na live do meio. E vocês podem conferir como é que foi a conversa com eles com elas lá no nosso canal do YouTube. E depois daqui vai direto para a nossa playlist ali de lives do meio. Então, tem um histórico lá super interessante, porque é só mulherão, né? É só mulherão. Oi, Aninha, Tudo bem? Oi, tudo Iva. bem? Cris, eu não tô te vendo. Não? Não, Ai, meu Deus, eu tô me vendo. cadê você? Será que eu preciso sair e entrar de novo? Eu tô me vendo. Tu tá te vendo? Já aconteceu isso com uma outra convidada. Eu não a enxergava. Me dá uma agonia, porque eu gosto de falar com vocês e ver vocês, né? Mas quem tá aqui ao vivo com a gente, me responde, por favor, sinaliza se a Cris tá aparecendo. Cris, mandei um convite novamente, vamos ver. Ó, a Ana tá dizendo que sim, que aparece. Oi, Dê. Oi, Carla. Tudo bem, gurias? Ó, a Rose também tá nos dizendo que enxerga. Oi, Verê, seja bem-vinda. Oi, agora sim? Aqui apareceu que tu ativou o vídeo, mas eu não te enxergo, criatura. Pois é. Ah, não tem Não, problema. eu saí bem rápido e voltei de novo, então acho que por isso que congelou a imagem. Porque daí eu fechei tudo e saí, porque eu já tava com o Instagram aberto antes, então talvez pode ter volta. Bom, mas o importante é que. Deixa eu fazer mais uma vez. Eu vou cancelar esse aqui, Ai, Cris, eu e queria vou te. dar oi para as meninas. Oi, Renata, E já vai dando Denise, um oi, que eu estou te Roberta, vendo, eu que não te enxergo. Joana, Roselaine. Isso que eu saí, voltei, entrei de novo Pois para fazer o é. pedido. Para mim aparece. Estão as duas aí bem lindas. Sim, Tá hoje eu vim de bem, então, vermelho, em ok. homenagem de confraria também. Casaco vermelho. Ok. Bom, Cris, daqui a pouco de repente tu aparece pra mim, mas eu vejo então a tua imagem no meu coração, né? Que
que é uma pessoa muito querida, não só para mim, né, mas para a confraria. Então, não vamos, se as gurias te enxergam, se tu me enxerga, ok, eu fico com apreensiva de não te enxergar, mas não vamos nos É, prender a ó, isso, a né? Denise Quem sabe está me faz ao mandando vivo, e chimas, se eu enxerga, também. ótimo, se não enxerga, vamos seguir assim, vamos seguir assim. É, Cris, bem-vinda, meu amor, muito obrigada, por aceitar o convite de estar aqui com a gente na live do meio. Estava comentando no início, né, que várias das que estão aqui com a gente ao vivo nos acompanham, estão aqui toda quarta-feira, ficou bem feliz com isso. E a ideia desse encontro é trazer um pouco mais o lado humano, né, inclusive olhar. Tem uma parte de conteúdo que é super importante, né? E na que tu escolheu para ser o tema nosso aqui de hoje, tem muito a ver com várias de nós, que é como administrar, né, os papéis que a gente tem que assumir como empreendedora. Né? Então, em especial quando ainda se é pequena, que já tem uma estrutura, né, mais robusta, mas ela vai provavelmente nos contar alguns segredinhos que ela tem de organização, porque a Cris, eu me identifico muito com ela também, porque sou mulher das planilhas, né? Gosto das coisas com um método, com porquês e tal, e a Cris é uma pessoa assim, talvez por isso, inclusive, que ela consiga fazer os tantos papéis que ela desenvolve na Cris Boreto Alfaiataria, até porque a Cris é designer, né, de moda, tem pós-graduação em marketing de moda, ela se envolve diretamente, né, na escolha, no desenho dos modelos, no atendimento, né, para acompanhar as clientes. Então, na gestão da loja, da produção. Então, ela tem aí literalmente vários papéis como empreendedora de sucesso, né? Diga-se de passagem, diga todas as nossas confrades que usam, né? E eu uso Cris Boreto Alfaiataria. Cris, mas como seguindo, né, na no nosso roteiro, na estrutura que a gente tem em todas as lives do meio, eu queria pedir para que tu te apresentasse, né, de maneira para quem não te conhece, enfim, e que tu começasse lá, né, talvez os primeiros passos. Tu, aos 21 anos, começando, a empreender, é, é, aonde entra, né, essa Nanduva, onde entra a tua vinda para Porto Alegre, influências familiares, os teus primeiros passos dentro do empreendedorismo lá atrás, lá nos teus 20 anos, por favor. Tá. Gente, eu sou a Cristiane, então sou de Sananduva, né? A minha jornada deveria ser na agronomia, segundo a minha família, né? Tenho um irmão mais novo, mas eu sou a filha mais velha e toda a minha família é do agro. E, inclusive, foi até uma luta, assim, para eu poder fazer a moda, a faculdade de moda, era sempre num combinado. Ah, mas tu faz a moda, mas aí tu tenta fazer agronomia também, né? Ah, se tu passar na URGS, na agronomia, daí tu faz moda. Então, sempre tinha um jogo, assim, para ter um pé lá, né? E ainda tem até hoje, né? E mesmo com o meu negócio, com tudo, não adianta. Minha mãe, ela acaba querendo que eu esteja mais próxima, né? Sananduva é bem no interior, Sananduva tem 14 mil habitantes, mas todo mundo mora no campo, né? Então, o centro, que é onde meus pais moram, tem 2 mil pessoas. Então, é uma cidade super pequena. Desde sempre eu fui condicionada a preciso sair de lá para estudar. Então, essa visão, assim, é interessante porque é uma coisa que eu não vejo tanto aqui em Porto Alegre, né? E foi, acho que o ponto de partida onde eu aprendi a ser mais organizada e mais certinha, né? Então, nós comentamos até no nosso encontro da terça-feira sobre a geração, né? E eu sou de 90, eu tenho 34 anos. Mas o meu pai me ensinou, né, naquela da mão de cima para baixo, né? Então, sempre teve o respeito, sempre né, eu tinha esse cuidado, assim, como conversar com meus pais, como me portar com eles, então sempre teve essa educação mais rígida. E quando eu vim para cá com 17 anos para fazer moda, foi isso, né? Então eu tive que aprender a ficar em uma cidade grande para também continuar aqui. Porque tinha essa coisa, ai, como é que eu brinco? Meu pai dizia, se tu se bobear, tu volta para casa. Então, eu sempre tive que ter esse pensamento e a moda era uma coisa que eu queria muito fazer.
né? Quando eu tinha 5 anos, 6 anos, eu dobrava as roupas das bonecas e embalava em saquinhos plásticos de mercado. Quando eu tinha 14 anos, eu embalei todas as minhas roupas para vender no portão de casa. Eu fazia pulseirinha de miçanga. Então, tudo que eu aprendi, a minha mãe me ensinou muitos trabalhos manuais também. Então, eu fazia para vender. Então, eu pintava quadros, eu queria vender. Eu bordava toalhinhas, eu queria vender. E daí eu colocava uma mesa lá lá na frente. Eu moro do lado da escola, né? Então aí as profs e as mães, os alunos desciam e volta e meia compravam uma pulseirinha de miçanga, toalhinha bordada, essas coisas. Então eu sempre tive esse viés de gostar muito da moda. E, e eu sempre fui meio que a diferente em uma cidade de 10 mil pessoas, né? 2 mil pessoas que era o centro. Então, seja por pintar o cabelo de colorido, seja por usar uma roupa que eu mesma fazia, né? Então, eu sempre fiz Qual muito tu trabalho manual. sentia, Cris? Aqui tem algumas coisas que eu gosto sempre, né, de chamar a atenção para alguns pontos. Um deles é essa questão de a força, talvez, né, familiar, a influência, seria para que tu fizesse, né, seguisse a tradição, né, da família, os negócios da família na linha do agronegócio. E tu, inclusive, isso sendo, né, uma ameaça. Eu me identifico muito, né? Porque eu também sou, né, do campo e meus pais queriam que eu ficasse, né? Obviamente, trabalhando lá e eu nunca quis trabalhar com meu pai. é, e sempre tinha, parecia que um tom, assim, de ameaça, né? Tipo, vai, mas volta. Vai, mas eu tô aqui. Vai, mas quem sabe se tu faz outra coisa. É, como foi para ti, primeiro, enfrentar isso, né? Se tava, porque a gente precisa estar mais certa do que quer para dar esse passo quando muitas vezes a força da família vai para um outro lado. E a questão dos talentos que tu identificou desde cedo, né? O gostar e saber fazer e já ir dando os primeiros passos com a moda ou com né, o artesanato, a pintura, a bijuteria, enfim. E isso ligado a vendas, né? Tu te colocava nessa postura de vender porque tu queria algum tipo de validação, era divertimento, ou tu já pensava na questão de dinheiro, de ter o teu próprio dinheiro? Os 3 pontos aqui para te comentar, por favor, para não deixar passar. Não, eu acho que é mais pela questão da diversão, eu acho, sabe? E isso é uma coisa que, tipo, tá, a minha família tem uma certa condição, né? E quando eu vim pra cá, eles me falaram, Cris, né? Sempre que tu precisar de apoio, é melhor, por exemplo, eu pedir ajuda do meu pai do que fazer um empréstimo do banco, né? Meu pai tem esse medo da questão das dívidas, né? Tipo, ai, não vai fazer dívidas e coisa. Então, eu tive esse aporte. E isso é uma coisa que eu demorei muito para amadurecer também. Porque eu acho que quando eu era nova, eu fazia isso por diversão. E quando eu entrei na moda empreender, eu fiz muito tempo por diversão, né? Então, até eu consegui entender de fato que não, que é preciso ganhar dinheiro para daí tu poder, né, continuar e seguir. Então, eu lembro que inicialmente, claro, né, gurias, eu comecei em uma empresa que já existia, que tinha 10 anos no mercado. E isso eu dou graças a Deus, porque se eu fosse começar do Que foi zero, a eu ia demorar empresa de o dobro. uniformes, Cris. Isso, que era empresa de uniformes. Então, eu entrei, né, trabalhando de estagiária com a minha ex-chefe, que depois ficou minha sócia. E isso eu dou graças a Deus, porque eu ter virado sócia dela me fez eu conseguir já ter uma base de clientes, já ter um posicionamento, né? Então, que realmente, quando eu vejo uma pessoa começando do zero, eu penso, nossa, é um caminho longo, principalmente assim na rede social, né? Eu tenho uma rede consolidada, nunca comprei seguidores, nada, mas foram 10, 12 anos, né? E numa época que era um pouco mais fácil, que era, né, que nem eu comento ali, o Sebrae diz que eu sou nativa digital, por isso, porque eu comecei online em um período que era bem inicial. E eu demorei, então, até como empresária, para entender que eu precisava ganhar dinheiro para me sustentar. Imagina, eu vim para cá com 17 anos e meu pai me ajudava, com certeza. Sim. Com 20 anos ele me ajudava. Demorou um tempo até eu conseguir virar essa chave, sabe? E até para eu pensar assim, não, eu preciso me sustentar, preciso, né, pensar no dinheiro. Então, sim, eu fazia por hobby, de gostar de moda. Eu acho que o vender sempre foi uma consequência,
né? E isso eu posso Uhum. associar muito na minha vida depois, com os blazers, que eu fazia bazar na rua e eu fazia as peças que eu gostava e lá vendia porque as pessoas provavam. Então, a venda também era uma consequência depois, né? Então, mas o que Depois eu de estar percebo. fazendo uma coisa que te dava prazer, que era leve, que tinha né, uma leveza. Talvez até tu mencionou a palavra hobby. Era quase como uma coisa de expressão mesmo, de uma coisa que tu gostava de fazer, que tu queria levar para o mundo, e consequentemente isso foi ganhando uma aceitação e virando um negócio efetivo, onde tu te deu conta, não, precisa que isso seja o meu trabalho, minha empresa, e esse olhar mais maduro, talvez, não? E como eu sempre fui muito nova em todos os lugares que eu também estava, sempre teve essa. Até o meu pai, né, sempre disse assim: se tu precisa de suporte. Então, isso me dava uma segurança, né, sempre me deu uma segurança. Eu lembro que, de fato, eu fui pensar em me sustentar mesmo, assim, 2 anos depois que eu tinha empresa, quando a minha chefe, que era minha sócia, saiu. Ela casou e foi morar em outra cidade. Ela disse, Cris, agora é contigo. E aí eu vi que as coisas não eram simples, porque ela era comercial, né? E eu cuidava mais da produção. Então eu vi que, não, eu preciso buscar o dinheiro, né? O dinheiro faz parte. Então, e até em Sananduva tem muito essa coisa do status também. Então, é feio tu mostrar que tu tem dinheiro, é feio tu mostrar que tu ganha dinheiro. Então, essas coisas, eu vejo que, assim, claro que o meu trabalho, ele acaba me trazendo, né, o reconhecimento e tudo. E o Sebrae também me ajudou. Eu poder calcular certo o valor. Porque eu lembro que, inicialmente, se eu fosse fazer a conta lá, o lucro era 10%. E não dava para nada, tipo assim. Então, com o Sebrae, eu fui até amadurecendo isso e aprendendo, Cris, qual é o valor real que tu precisa cobrar, né? Tu tem tantas pessoas que trabalham contigo, tem a tua equipe que tu vai se sustentar, o que que tu vai fazer? Então, por isso que talvez eu virei a menina das planilhas para conseguir ter esses dados Sim, bem mais à mão, claro, visuais. né? Uhum. E Cris, comentaste, né, da tua sócia e quando tu começou na empresa com a outra Cris, né, de uniformes, isso te deu uma base, tanto de estar próximo de uma empresária ativa, enfim, e tu ir observando, como era ter um negócio, e depois tu, à frente dele. Tu acha que o fato de tu empreender, num segmento, né, porque por mais que uniformes, pega uma outra linha, mas é dentro, né, da questão de confecções, os uniformes de vocês já eram diferenciados, né, no mercado, enfim. Então, te deu, quando tu comentaste, quando eu vejo as pessoas começando, né, muitas vezes do zero, né, ou iniciando, tu acha que essa jornada, essa experiência que tu teve de já atuar, né, num segmento e depois seguir sozinha, né, na tua carreira como empreendedora, daí da tua empresa solo, te ajudou? Que comparação tu faz sobre ganhos e prós e contras desse início de jornada entre começar em algo, porque a gente tem aqui, inclusive, que está aqui com a gente, empresários que começam, fazem uma transição de carreira e começam um negócio num segmento novo, sem a experiência ainda daquele segmento especificamente, e tu começou já com uma certa base, com uma vivência dentro do segmento, dentro de uma pequena empresa, mas no segmento de moda. Sim, me ajudou muito no meu crescimento como pessoa, principalmente. Mas o começar de novo, eu comecei muitas vezes, né? Quando eu mudei de Unique para Cris, eu comecei de novo, né? O meu nome sumiu no Google, né? Quando virou Cris, eu desapareci. Então, sim, tem um reforço, né? Tive que fazer um reforço de marca. Quando eu mudei de loja também, né? Por mais que eu não fechei no Moinhos ainda, né? Mas é um novo trabalho que tem que começar do zero, não adianta. Então, nessa parte dos uniformes, tem um ponto assim que me marcou muito, que foi quando acho que eu deixei de estar nos bastidores, né, na parte da produção, para assumir de fato a empresa, que foi quando eu cheguei uma grande empresa, uma grande construtora, né, para fazer a primeira, a segunda visita nessa empresa. E aí cheguei lá com a pasta de tecido, os modelos, tudo que eu tinha desenhado, e aí abri a porta e o dono da empresa disse assim: O que você está fazendo aqui, guriazinha? Cadê a tua chefe?
Nisso eu Ah, tinha 20 anos, 21. E eu lembro que eu usava a calça social, o meu blazer colorido, mais ou menos blazer, assim, um pouco. Usava tênis All Star. Então, aí, isso, bom, estou comentando hoje, 10 anos depois, é porque me marcou muito. Isso fez sim, com que eu usasse muito da imagem também para me posicionar, porque eu falei, né, eu sou sempre a mais nova na maioria dos grupos. Então, como que eu vou conseguir, então, ter uma mesma linha de conversa, né? E é uma coisa que eu percebo também em relação à própria marca hoje. Eu sinto que a Cris Boareto, Elegância Urbana, ela é uma mulher que está à frente de mim, um pouco. Então, eu ainda estou tentando me descobrir se de fato, né? Porque eu ainda me acho muito nova e muito menina e muito para minha persona, né? Então, esse ano passado, e aí tem várias confrades que me ajudaram, a Aline Coberline, a Carol Batista, a pensar um pouco diferente, para então eu conseguir entender que sim, eu posso ser a minha persona sem eu estar com 45 anos, ter filhos, ter toda uma condição, né, que eu visualizo, é, mas que talvez eu esteja nessa trajetória e nem por isso eu vou ser menos ou, né, ou exatamente. me colocar numa posição inferior da minha cliente, porque quando eu converso com ela, eu tenho que conversar igual para igual. Então, essa questão do uniforme, assim, foi o ponto que eu vi que, tipo, não, eu não posso chegar em todas as empresas e ser a guriazinha. E eu fui guriazinha em vários outros lugares também, né, da guriazinha, né, eu sou a guriazinha que faz os modelos. Porque a minha chefe, ela era toda imagina, eu tinha 21 anos e ela tinha 35, 40, toda chique, bonita, alta, não sei o quê. Então, claro que eu me inspirei bastante nela para assumir assim uma postura, então, como que eu vou tratar com essa empresa de uniforme? E a empresa de uniforme tu trata são 100 pessoas, né, que tu vai produzir o uniforme. Então, tu vai tratar com a equipe de marketing, tu vai tratar ou com o CEO, normalmente são com homens, então, ou é a pessoa do marketing que é mulher e mais o dono que é homem, então são muitas visões diferentes. Então, eu tive que aprender a conversar, né, a ter uma postura entre essas pessoas, e às vezes numa mesa redonda que tinha 5, 6 pessoas e eu. E eu desenhava Tem os negociação de modelos prazo, e de preços, de condições, tudo que é. cada um vai passar para um lado. Uhum. Não, a condição de pagamento era um problema, assim, porque daí como que eu ia ser firme o suficiente, né, para Tu negociar era com... guriazinha, né? exatamente, Uhum. então, e os CEOs, assim, os donos das empresas, normalmente eram senhores que tinha esse olhar, assim, até de cima para baixo, sabe? E eu lembro que eu precisei usar muito da imagem e talvez isso foi um ponto que fez eu me fechar um pouco também, que as pessoas dizem, ai, Cris, tu é bem fechada. Quando eu te vejo a primeira vez, tu é fechada, né? Então, talvez é isso, assim. Eu tive que ter uma postura diferente para daí poder me posicionar nesse mercado, né? Que eu era uma ninguém. Eu tinha 20 anos, né? Então, tipo, eu vi várias coisas. Ai, cadê tua chefe? Ah, tudo, várias situações. Isso entra uma questão bem importante. A Cris Português estava comentando, né, que conheceu é, a Cris Boareto na confraria, né? A Cris é uma das tuas clientes, né, super fiéis. Sempre a gente vê a Cris impecável, né, nas palestras, nos atendimentos e tal. Muitas vezes está de Cris Boareto Alfaiataria. E ela está colocando aqui também que desafio das mulheres nos negócios, que bom que já mudou muito, né, mas ainda temos muito que avançar. Sim, a gente sempre gosta de trazer aqui esses desafios que muitas vezes são bastidores que a gente, né, que as nossas convidadas não falam, né, mas que é muito vida real. E eu acho que essa questão de tu ter começado muito jovem, ter te marcado, né, essa questão de o dono da empresa ter te chamado de guriazinha, cadê tua chefe, né? Por mais que sejam alfinetadas, né, ou sejam cutucadas muito machistas em algum momento, mas reais, né, em alguns ambientes, o fato de tu ter te dado conta que tu precisava cuidar, né, e buscar, inclusive, ajuda, tu comentaste, né? Ah, eu procurei a Aline Corbellini, de repente até outras confrades que trabalham outros aspectos, né, que nos dão mais força. Primeiro, clareza, né, de qual é o posicionamento
que a gente precisa ter frente aos nossos negócios, que imagem que eu preciso passar, né, que ajuste muitas vezes eu preciso passar na minha imagem, conforme o que eu quiser comunicar, conforme o público que eu quiser atender, conforme quem eu estiver me relacionando, né, como persona. E mantendo as características que já são naturais da gente, ajustar. E eu acho que isso faz muito bem, Cris, né? Porque a gente vê tu chiquérrima, linda, né? Muito bem vestida sempre, mas tem um toquezinho de irreverência, tem um toquezinho de. Eu te vi já várias vezes, né? Com tênis, né? Com alfaiataria e tênis, com o brilho, né? E outros materiais, conforme o ambiente ou a intenção, os blazers diferenciados, o jogo das cores e tal. Então, essa irreverência que é tua, que é natural, que é da menina que pintava o cabelo, né, com outra cor quando era, né, tava lá em Sananduva, tu traz isso. Eu acho que isso é super interessante porque traz. Tu não te afasta da tua persona, porque estão ali, né, os blazers e os formatos e a qualidade, né, que a tua persona necessita e precisa, mas também tem o teu toque de reverência, do diferente, do estar sempre muito antenada, né? E um outro ponto que eu trago, que é uma pessoa que viaja muito, que está sempre buscando conhecimento e atualização, né? Vide as feiras e eventos, não só no Brasil, mas fora, que tu participa também para trazer esse frescor, né, e essa atualização em termos de design, mas também de gestão. E achei interessante que tu trouxeste a importância do Sebrae também, né, nessa tua jornada. Então, muito importante a gente saber e reforçar alguns pontos, mas recebe esse feedback aí, porque, tipo, acho que tu te conecta muito bem com a tua persona, né? Mas tem esse toquezinho de reverência que tu traz, e eu acho que isso é muito Cris Boareto, né? É. Assim, eu, Cris, sou uma pessoa confortável que gosta de usar moletom e camiseta. Entendeu? Eu lá de Sananduva, a minha essência é assim, eu sou uma pessoa confortável. Mas, claro, né, que eu, como eu trabalho com a imagem, como eu tive essas situações, eu uso dela, então, para me posicionar, mas sempre acaba tendo um toquezinho, Cris, lá no fundo, Uhum. que não deixa. Então, até o próprio cabelo, eu pintei o cabelo o ano passado de colorido de novo, porque Me e eu lembro. ainda tenho vontade de pintar várias vezes. Eu só não fico pintando porque eu sei que não, tipo, não faz muito sentido mais, mas é uma coisa que volta e meia a Cris volta. E isso, Iva, é importantíssimo. Porque depois eu quero falar a frase da Cris ali, que também diz tudo a ver, mas falando da essência, né? O ano passado que a gente sofreu com as enchentes, eu tive a questão da confecção que ficou alagada, eu perdi Sim. moldes, tecidos e tudo mais. Aí, o ano passado eu fiquei muito comercial, tentando vender o produto que eu tinha. Ou talvez por eu estar no e-commerce, né? Naquela venda, nessa coisa, né, demasiada da quantidade, eu comecei a ficar muito comercial. E aí minhas vendas caíram. E as pessoas perguntaram, aonde está a Cris? Né, as pessoas mais próximas a mim. Eu não estou vendo a Cris, né? Uhum. É porque era sempre aí o mesmo produto. Bom, eu fiz o produto estrela, esse que tá vendendo já, e eu acho que é ele que vai vender, e eu foquei nele. Só que não é isso. Então, no momento que eu comecei, agora, final do ano pra cá, a trazer uma outra roupa totalmente diferente, que nem aquela roupa de paetê, né? O terno paetê, outro macacão com transparência. As pessoas começaram a ver a Cris Essência, Uhum. né? Ou até eu Viu a comecei a importância ver a disso, né? Cris, que eu tava muito. E isso é um ponto importante também, eu acho, da nossa conversa de hoje. Eu sou criativa e faço muitas funções administrativas e financeiras e que acabam abalando a minha criatividade, né? Então, quando eu trago uma roupa desse jeito, uma roupa diferente, volta a minha essência, as vendas melhoram, as pessoas começam a me identificar, né? A ver a Cris, e aí todo o ambiente muda. Só que eu sei que é uma coisa que eu não posso fazer sempre, mas eu tenho que ter essas retomadas da essência da Cris de volta. Para mim, seja para rede social, seja para os outros, né? Mas é as conexões que eu não posso perder. E ali a Cris Português colocou, né? Tem outro detalhe. Nós que somos do interior do estado também temos que romper mais barreiras, né? Isso me lembra a minha tia, minha Dinda, que mora aqui e também veio do interior. E ela sempre disse assim: Cris,
ela, quando eu vim, né, pra cá, ela disse assim, tu sempre vai ter que correr mais que os outros. Vai ter que dar um passo a mais, porque tu não tem uma rede de relacionamentos. Tipo, sei lá, em Sananduva, 2.000 habitantes lá no centro. Tu é a filha do Boreto, sei lá. Aqui ninguém sabe quem é teu pai, aqui ninguém sabe nada, entendeu? Então, como que tu vai buscar o que tu quer? Né? Então, tu sempre vai ter que correr um pouco mais atrás, que todo mundo fazer um esforço um pouco maior para tu conseguir chegar lá. E E tu aí, que é uma levou, coisa que eu faço né, até hoje. esse conselho adiante, porque, tipo, o fato de tu ter muitas conexões e participar de vários grupos e te expor e palestrar e compartilhar as coisas, isso te fez, né, já uma pessoa super conhecida e respeitada no mercado, né? Então, que bom que tu seguiu o conselho da tua tia, esse é um conselho bem interessante, tipo assim, alertar que tu tá num ambiente muito diferente, né? E aqui é a Cris Boareto by herself, né? Não a filha do Boareto e as referências de família que tu trouxe de Sananduva. Esse é um ponto interessante que a gente precisa também perceber, né? Essa questão, Cris, tu falou, ano passado, no período das enchentes, eu acabei me focando em outras coisas e tal, e perdi um pouco da minha essência. Mas eu acho que não perdeu a tua essência. A tua atuação ali no pós-enchente, seja em todos os movimentos que tu estava envolvido de terceiros, né? A própria envolvimento e ajuda na própria confraria com as meninas que foram atingidas, super envolvida com as pessoas que fornecem, né, o serviço para ti e as perdas, né, e tal. Isso também é a essência da Cris. E talvez não era nem o caso, né, usar isso para vendas ou para marketing, o foco era outro. Mas o teu sumiço, talvez, mais da parte criativa, era uma crise essência também, porque estava fazendo coisas que têm a ver contigo, com o teu jeito. Então, discordo um pouco de ter perdido a essência, mas foi um período que o foco era outro, né? Como de muitas empresárias, que foi justamente se reestruturar, ver o que salvava, como ajudava e seguinte adiante, né? Mas a gente te vê muito presente, né, nas redes, pelo menos agora nesses últimos meses de novo, né, e tal, e isso gera, assim, uma identificação porque a gente compra de pessoas que a gente conhece, né? Se tiver que preferir, poder escolher, eu acho que é natural, em especial nós, mulheres, e é uma coisa que a gente prega muito aqui na confraria, né? Conheça quem são as empresárias que fazem o que tu precisa comprar, né, de serviço, de produto, e prefira, né, identifique-se e prefira comprar de empresários aqui que estão nas nossas comunidades, né? Então, acho que isso tu faz muito bem. E a gente gosta, né, de te ver criativa, trazendo coisas novas, trazendo coisas diferentes. Então, siga assim porque a gente gosta, né? E eu acho que sim, isso acaba gerando conexão. Não é para todos, de repente vai ter gente que vai olhar para ti, ou para mim, ou para X, e tipo assim, não me conecto, não fala comigo e tal. E acaba não optando pelas nossas marcas. Mas eu acho que tu faz um trabalho muito interessante nesse sentido. E a gente gosta de te ver, né? Gosta de te ver falando. Eu acho que sim, tu tá mais. Já te conheço há muitos anos, né? E a gente vê uma mudança, inclusive, na tua postura, na tua comunicação, mais aberta, né? Talvez antes ainda aquada lá de ser chamada, né, de guriazinha. Agora vejo já dos últimos anos aqui, uma Cris mais consciente de quem é, do tipo de trabalho que oferece, da importância da sua marca para o mercado de moda no Rio Grande do Sul né, e com e-commerce de vários lugares fora daqui. Então, eu observo o teu super crescimento em vários aspectos e sim, gostamos de te ver bastante presente e trazendo a tua criatividade, né? Ai, que bom, muito obrigada. A Dê tá falando aqui Mas também, ia ó. falando, eu acho que isso é segurança, que, na verdade, para mim, né, segurança através do estudo também. Né? Tu falou, Uhum. né, dos eventos que eu fui fora e tal, desse tempo do Sebrae. Imagina, esse é o primeiro ano que eu não fico no Sebrae depois de 8 anos. Né? Claro que eu fiquei mudando de Do projeto em núcleo de projeto moda. lá, mas foi uma escola. E e eu digo, na moda, eu aprendi corte e costura e não aprendi a calcular quanto de tecido ia numa peça, ou o preço de uma peça que eu tinha que cobrar. Então, essas coisas eu fui aprendendo, assim. Então, eu vejo que eu busco, e talvez por essa questão de, estou sozinha, né?
ou esse pensamento, né? Eu vejo que eu busco de coisas que me deem segurança, seja de cursos e treinamentos, seja de para que eu consiga então passar isso. Eu acho que realmente estou tendo um amadurecimento, né? Seja pela escola da vivência, seja pelo Sebrae, né? Mas porque sim, eu consegui me munir de coisas que eu consigo ver, né? Que fizeram uma boa bagagem para mim, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim, formou a pessoa que eu sou, né? E também me dá uma base até para eu conseguir gerir, né? Agora 3 negócios, sei lá, uma confusão, né? E eu digo, eu me acho ainda uma menina confusa, né? Por trás e tudo, mas então eu acabo buscando, sim, meios de conseguir passar também uma segurança e uma certeza, porque senão, como ia ficar, né? Seja a minha equipe, seja as Não, costureiras mas no passado, né? Se eu fosse uma destrambelhada, nem sei, né? e essa expressão que tu usou, né, acho que somos todas, Cris, meninas confusas, né? Em algum momento, quem não, do empreender, quem não fica confuso, né? Quem não. Só que a gente tem justamente que ter as planilhas, ou mentores, ou consultores, ou alguma forma, né, da gente mesmo se centrar e dizer, tá, tava confusa até agora, vamos voltar aqui e ver qual é o próximo passo, né? Porque em especial tu, que tem equipe, né, de vendas, tem equipe de produção, né, tem uma presença forte nas redes sociais e tal. Então, essa confusão, a gente tem que saber que ela existe e que ela faz parte da jornada, da nossa jornada como empreendedora, mas que recursos eu tenho para administrar essa confusão, né? E quanto maior a gente vai ficando, né? Quanto mais responsabilidade a gente tem, no teu caso agora, né, com 3 negócios e muita gente já envolvida, é essencial que a gente tenha justamente esse controle, tipo assim, tá, ui, tô confusa? Cadê as minhas rédeas, né? E puxe de volta, seja via planilha, seja via alguém da tua confiança que esteja contigo, enfim, porque a gente não pode, né, deixar por muito tempo essa confusão se instalar, né? Então, ela tem que ser passageira, ela tem que só nos lembrar, né, de que tem um ponto de atenção aqui, né? As gurias comentando aqui, né, a Márcia Saliba tinha comentado sobre considera a Cris uma referência. A imagem que tenho dela desde o princípio é de empresária dinâmica, criativa. Olho muito que ela posta, né? E isso me faz inspirar, viu? A tua presença nas redes é muito bem vista, tá todo mundo sempre de olho. E isso também, né? Nos teus stories agora, acho que de ontem, tinha lá um monte de coisa e lugar que tu fez e foi, e conexões e aprendizado e tal. Isso a gente acompanha e gosta muito, né? A de Ovadia também, a Cris é um exemplo de transformação, mantendo a essência, concordo, eu acho que esse é o ponto, né? Que, tipo assim, veio amadurecendo a guriazinha, né? Mas mantendo a essência, que eu acho que isso é muito importante, se a gente está crescendo, se o negócio está crescendo, se a gente saiu do interior e veio para a capital, ou foi lá para a Flórida, que eu vi aqui o Fred, é, se decidiu comprar uma casa, né, lá na Flórida e vai para os Estados Unidos, não importa onde a gente esteja, o tamanho que esteja o nosso negócio, a gente sim precisa trazer esse crescimento, né, com o mínimo de confusão possível, né, interno. Aqui, outra coisa também, a Renata comentando, Renata, obrigada por ter estado com a gente aqui. E eu acho que é isso, né, Cris? E aí entra o nosso momento que dá o tema, né? Que dá o título aqui para o nosso encontro, que é essa administração dos vários papéis na jornada empreendedora. Chamei aqui a questão, né, da menina confusa, né? Que eu sou, que tu e talvez em alguns momentos seja, que várias de nós aqui somos, mas olhando teus stories, né? Todas as coisas que tu faz no teu dia, eu sei que tu é uma workaholic, né? Que tu te envolve, trabalha muito, né, muitas horas, inclusive, porque a gente vê, tá num evento, mas a gente no evento está trabalhando, né? Porque é reforçando networking, é observando tendências, é recebendo feedbacks, é vendo o que está acontecendo, né, nos movimentos de concorrência, enfim, então é trabalho também, né, conforme a nossa atuação. Então, queria que tu comentasse um pouquinho esse ponto, né, que é o título da nossa live, de
como que tu consegue, né, manter essa jornada com tantos papéis durante o teu dia de maneira saudável e eficaz, né? Porque os resultados são positivos, né? Vem num crescimento, vem num desenvolvimento teu como pessoa. Então, conta pra gente um pouquinho como é que tu faz para desempenhar esses vários papéis no dia, né, da tua jornada como empreendedora. Sim, eu quis trazer esse tema até, porque é uma pergunta que as pessoas me fazem até. Seja na confraria, nos encontros, Cris, como é que tu dá conta, né, de tudo que tu faz? Tu tá sempre em um monte de lugares e fazendo um monte de coisa, né? E aí eu vejo assim que eu falei que eu sou menina das planilhas, que eu busco formas de me organizar, né? E aí eu fiz um tempão de coach com a Carol Batista, que ela me trouxe muitas ferramentas, ela me ajudou muito, né? E eu Inclusive acho na que questão do estresse, né? A é, Carol é muito interessante nesse sentido da gestão dos nossos conflitos, nossos estresses, como tentar administrar, né? Porque tirar o estresse não é possível. é, exatamente, para a gente conseguir ter uma vida mais leve, né? Fazendo o que a gente faz. O que eu vejo que acho que é o ponto principal, que tu até me perguntou antes, eu acabo fazendo sim muita coisa por diversão, eu misturo a diversão e o trabalho, né? Tem um ponto importante que eu não tenho filhos, então, que é o meu projeto para esse ano que vem. Então, possivelmente, se eu diminuir minha rotina, vai ser por isso. Mas eu gosto muito da moto. E aí, o ponto que todo mundo me diz assim: o teu olho brilha quando você fala do teu negócio. Então, se hoje eu tenho esse filho que é a empresa, né? A minha intenção é que eu consiga então organizar ela para que daí depois eu vou ter os meus filhos ano que vem, sei lá. Então, que eu já tenha esse meu primeiro bebê aí bem Caminhar. estruturado, bem alinhado, né? E aí, é essa série de ferramentas que eu busquei, e hoje acho que o ponto que eu percebo assim, tem dias que eu preciso ser financeiro, tem dias que eu preciso ser administrativo, que eu preciso cuidar da produção. Eu tô aqui falando contigo sobre moda numa live, daí daqui 2 minutos eu preciso ver sei lá, alguma coisa burocrática, e aí a cabeça fica, né, meio que em transe. Eu já percebi, né, de acontecer comigo vários momentos de eu ter muitos assuntos que eu resolvi num dia e ficar esgotada e ficar numa sensação de, nossa, parece que eu corri uma maratona. Maratona. Uma maratona, né? Então, uma estratégia, assim, que eu resolvi usar, né, que a Carol me ensinou e que eu tenho e que as meninas têm, é ter um planner. E conseguir organizar, então, cada dia um tema diferente, ou pelo menos um turno sobre um tema. Porque eu comentei ele, né, que a minha criatividade fica muito abalada quando eu estou muito comercial ou muito administrativa. E aí eu percebo que tenho dificuldade para criar os modelos, tenho dificuldade para desenvolver as modelagens. Então eu tive que criar, né, uma forma, e eu tenho um plano de papel dentro da minha agenda. E nesse planner eu tenho exatamente, ele não ocupa meu dia inteiro, porque eu sei que temos outras várias demandas, né? Mas pelo menos eu tenho momentos que eu tenho. Segunda, o foco é na vendas, é loja, vendas. A terça é produção. Quarta, né, é B2B, daí é atacar. Então, eu separei, né, dias com temas. Assim, e aí, é financeiro, eu faço financeiro também. Então, eu tento organizar. Financeiro é segunda e sexta, né? Em um momento que não tem a parte do criativo, né? Porque senão uma coisa realmente ela afeta muito a outra. Tu tá aqui falando um assunto, daí tu vira e tu tem que fazer outra coisa, né? Eu percebi assim, nossa, tô esgotando meu cérebro. Exatamente por não ter essa pequena gestão dos assuntos e tu acabar abraçando tudo, né? Porque eu estou em muitos lugares, porque eu acabo dizendo muito sim, né? E aí, hoje eu percebo que eu consegui organizar, então, até os meus sims dentro da minha rotina da semana, Acaba né? sendo talvez até como caixinhas, Cris, né? E tu tem flexibilidade, por exemplo. Segunda-feira é vendas, mas surgiu uma necessidade de fazer uma reunião com o contador.
como é que tu usa, que tipo de flexibilidade tu acaba utilizando nessa tua programação dos planners por assunto na semana? Eu tenho, sim. Por isso que eu disse, eu não tenho o planner todo ocupado, né? Então eu acabo, E tá bom, mas ainda o dia que eu faço, segunda de manhã eu sempre faço essa questão do metas e coisas de contabilidade, administrativa, essas coisas. Não consegui encaixar na segunda, tá, mas é quarta. Tá, mas quarta eu vou estar na confecção. Tá, então pode ser mais final do dia, porque daí eu já tu ajusta. resolvi a parte do criativo que eu precisava, né? E esse foi o ponto principal, assim, eu vi o quanto os meus processos diários de gestão atrapalhavam a minha criatividade para fazer os modelos. Então, foi um meio que eu consegui, assim, para me organizar dentro disso. A minha equipe também, as meninas todas, cada uma tem o seu planner com atividades. Elas não têm o dia inteiro ocupados, mas todo dia elas têm uma ou duas tarefas, que isso demanda uma hora e meia cada tarefa, que elas vão organizando. E eu até quando eu montei junto com elas, a gente pensou, segunda tem menos clientes, tá? Então vamos preencher a planilha lá das metas na segunda de manhã, né? Então a gente foi alinhando também conforme a rotina. E aí isso eu fiz com elas aqui da loja. Isso me permite que eu fique em outros lugares, porque elas têm o planner, então elas seguem, Consegue. né? É, E então tu elas leva, sabem que elas têm as tarefas. E eu já tenho, e também além do planner, a gente tem o Han, agora o Trello, né? Que a Andressa me que a ajudou a Andressa, montar. eu vi vocês comentando, ela Exatamente. ajuda muito, né? É, Tem que usar, tem que estar e ser usado, mas ela ajuda muito na organização. E, Cris, tu leva em consideração, por exemplo, porque tu comentaste, né, na tua jornada tem muito essa dicotomia, né? A necessidade de tu estar na parte criativa e a necessidade de estar em coisas mais administrativas, gestão, até algumas coisas operacionais, que daí vai para o outro extremo. Tu considera a tua autoobservação no sentido, de manhã eu sou mais criativa, então eu vou pegar essa minha caixinha da criatividade e vou botar sempre na parte da manhã, nos dias que eu for escolher, ou e queria te colocar, achar na segunda-feira tem um pouco menos de vendas, então vamos. Tu considerou esses aspectos externos, inclusive questões tuas, se tu observa, né? Eu sou mais. Porque eu, por exemplo, tenho isso. Eu também faço uma divisão parecida com essa. E para mim, as coisas mais criativas para o meu tipo de trabalho, eu acabo fazendo no final da tarde até noite, muitas vezes. E de manhã eu tô na lenta, né? Então eu coloco outras questões. Eu preciso estar ligada, eu faço logo depois do meio-dia, que para muitas pessoas depois do almoço é um horário, para mim não. Também tô ligada para coisas de mais atenção. Então eu separo as minhas atividades quando é possível, quando não é com terceiros, olhando como eu funciono melhor. Tu tem também essa prática ou não? Foi mais de acordo com exatamente essa assim. Exatamente, bem isso. Eu sou uma pessoa criativa e noturna. Então, e domingo de noite é um dia maravilhoso para mim, porque eu já descansei durante o dia, né? Uhum. E aí de noite a cabeça tá a milhão. Às vezes eu penso. Daí até um combinado que eu fiz comigo mesmo, tá? Então é melhor eu me dedicar uma hora no domingo efetiva. E daí eu já até deixei meio combinado ali, eu disse, sei Aí lá, o tem Guilherme vai com no família, mercado. né? No teu caso, tem que combinar com o namorado, então toda essa Daí questão. ele disse, eu vou no mercado. Então, eu meio que já combinei que no domingo, de Me tardezinha, ele vai no deixa, né? mercado, que daí Não eu me critique, não tô aproveito. trabalhando, eu tô aqui me organizando, né? Não, essas 2 horas, às vezes, para mim, são super efetivas. E se eu não faço essa. Porque eu tô com muito gás e muito bem no domingo, normalmente, né? Então, para fazer um desenho novo, eu escrevo, então, tudo que eu preciso dessa ideia. Daí eu vou colocar em prática depois. Né? Mas eu tento aproveitar, eu não fico naquela coisa, não vou trabalhar o domingo inteiro. Não, eu tento concentrar, então, num horário. E para mim, sim, o final do dia é o meu horário mais criativo. Eu sou mais lenta na parte da manhã também. Então, parte da manhã eu faço as coisas mais burocráticas, principalmente as coisas de computador, porque também eu consigo começar um pouquinho antes, né? Eu consigo começar às 9, né? Ligo o computador, a loja abre às 10. Então não fica aquela coisa de tudo, crise aqui, crise ali, não, cliente, isso aqui. Então Uhum. eu tenho esse tempo, né? Antes
que já é meu habitual, assim, e eu adoro, né, terminar o café, assim, a comida, eu vou terminar o meu café, abrir o computador e dar uma olhadinha meio geral, assim, né, uma Pra saber o que tá visualizada. acontecendo. Uhum. Então, esse momento, assim, eu vejo que ele é bem eficiente para mim, da mesma forma que aquele domingo, aquelas 2 horas, ou para eu organizar a agenda, ou porque veio um insight, né, de algum modelo, de alguma coisa, eu acabo aproveitando esse tempo, assim. Então, sim, eu organizei exatamente assim, organizei com as meninas também aqui. A gente tem. Eu fiz o teste, né, do DISC com elas, então Ah, eu bem vi importante, que bem legal. é bem importante, bem bom, bem fácil depois de organizar quando tu começa a entender a pessoa nessa questão porque tu também começa a ver quais são as habilidades dela e o que funciona melhor para uma e para outra, e aí tu não fica batendo cabeça, né? Em coisas que não vai para frente, não adianta. Então, Uhum. é um ponto que eu vejo que para mim funciona e também eu fiz com elas também, funcionou bem. Então, sim, as coisas burocráticas eu faço de manhã cedo, coisas de computador, tudo que eu preciso ler, ver e tal. E aí, as demandas mais criativas ou de atendimentos eu faço tarde, final da tarde. A Denise colocou aqui, né? Planejamento com a equipe e liderança humanizada. Isso mesmo, né? Tipo assim, também de tu conhecer isso é muito Cris também, né? Tipo, ter aplicado a metodologia DISC para conhecer melhor a equipe, poder, né, entender como as pessoas funcionam e como aproveitar melhor, né, o jeito de cada um, as motivações, enfim, também é uma coisa muito interessante, porque tu traz justamente isso, né? Respeita os horários, o jeito, as motivações de cada um que está ali colaborando para o teu negócio, né? É, Também sou muito das listas, Cris, me ajuda muito as listas, inclusive organizadas por assunto. Tu utiliza também nessa tua gestão da jornada aí como empreendedora alguma tu usa o Trello na função de lista, como é que tu não, vê? eu sou a moda antiga, eu gosto de papelzinhos, gosto de riscar os Tu gosta papelzinhos e colocar no lixo. Colocar no lixo é Quando libertador, assim, termina, de papelzinhos quando só. dá o check, pode botar o papel no lixo que já foi tudo, nossa, aquilo é muito bom, né? É um É, jeito também de a gente se é. organizar. Então, eu sou a menina dos papeizinhos, claro que eu comentei antes, tenho o planner com as tarefas, e dentro desse planner eu tenho mais o papelzinho do dia, que eu vou dando ali o Os checklist. checks. O que tu comentou até, né, sobre fazer o diz, que é muito estilo Cris, muito. Tem uma coisa, né, que eu comentei antes, eu tenho ali, sei lá, os 3 negócios, né? Como que eu faço a gestão disso? Então, se não tiver tudo bem planejado, enquanto eu tô aqui na Teixeira Mendes, lá na confecção vai ter uma confusão, né? Elas não vão saber o que fazer. Então, é a forma que eu vejo, assim, de eu ter. E eu sou uma pessoa visual, né? Eu tô andando na rua, eu sei todos os negócios que tem, a cor do logo, a cor das casas. Não sei o nome da rua, mas eu sei, né, os negócios. Então, visualmente, né, eu fiz então esses em papel também, né, seja o planner, seja as planilhas delas, para que elas tenham as duas situações. A gente senta, faz os acordos, conversa, e aí elas têm também essa folha visual para poder ver como eu tenho a minha dentro da minha agenda e, e é uma forma que eu vejo que fica gravado mais Importa. fácil. E Uhum. as coisas andam direitinho. Então eu não fico ali crisando elas o tempo inteiro, ali no ouvido dela. E aí, fez? Não fez? Né? Como é que tá? O que que aconteceu? Né? Eu só tenho que esperar que elas coloquem os retornos lá conforme tá combinado, né? Ou Uhum. que elas me passem retornos ali conforme a gente tá escrito. Então, e isso a Carol Batista me ensinou assim, seja em relacionamento pessoal, seja no profissional. Ela disse que os acordos feitos são as regras, são as Sim. leis. Então, ela sempre disse assim, Cris, até eu lembro que eu não estava namorando, eu comecei a namorar quando eu estava fazendo coach com ela. Ela disse, assim, firma os acordos antes. Tudo que Isso tu. é fácil, inclusive, para eventuais cobranças, né? Ou para avaliação, tipo assim, tá indo bem, tá indo mal, tipo, logo que a gente fez, né? Então, acho que o que é bem acordado não sai caro, né? Não, É, não ofende, porque tu vai lembrar lá o que foi combinado, né? E que naquele momento foi bom para os dois lados, ou se entendeu, né? Como bom para quem está envolvido naquela regra. exatamente, perfeito. E isso me dá a liberdade de eu poder ir no Gramado Summit, ficar.
3 dias lá, enquanto a vitrine E está as sendo coisas seguirem montada, acontecendo aqui. o Instagram está acontecendo, sei lá, os atendimentos em loja estão acontecendo. Então, isso me dá essa maleabilidade para eu poder pensar em outras coisas também e ter esses outros relacionamentos e fazer esses outros networks, né? Eu vejo que isso foi um divisor aqui, assim, que saiu, eu controladora, né? Óbvio. E daí saiu um pouco da Cris que tinha que olhar tudo e ver tudo pro tá feito, né? A gente Uhum. fez ali, a gente vai seguir, dar até a confiança para as pessoas que estão comigo poderem fazer as suas coisas. Isso eu Exatamente. digo até nas questões de casa também, né? A gente eu tenho na geladeira lá um quadro com as nossas coisas semanais lá. E daí, tipo, eu passo, eu tenho ali escrito quando que eu tenho meu karatê, né, tudo. Quando que eu vou trabalhar no sábado, então não tem essa coisa de, e aí, vamos viajar? Não, não, já tá ali pronto. Já Fica muito tá, mais já tá fácil. o combinado. É que nem É, a tua necessidade do domingo de 2 horas para te planejar. Ah, então já tá combinado. Ninguém vai se ofender, né? Já sabe que é assim. E aí tu negociou alguma outra questão, né? E tal. Mas já tem uma regra, né? Então, evita aquele desgaste de estar. A pessoa sabe como funcionam as coisas e evita um desgaste no caso de alguma cobrança, né? Que não necessariamente precisa existir. Daí se a pessoa concordou com a regra, né? Cris, a conversa flui, a gente tem ainda uns minutinhos aqui, né, para eu olhar para o futuro contigo. E eu queria fazer as duas perguntas que a gente faz aqui quando a gente entra nesse ponto, né? Normalmente a gente tem um pouco mais de tempo, mas a conversa estava tão boa aqui que eu não quis atrapalhar, que é a primeira delas, né? Tu é uma pessoa que está sempre em desenvolvimento, em viagens, com consultorias, com capacitação, enfim. Eu sei que tu também gosta muito das mentorias. E uma pergunta que eu sempre faço aqui é: se tu pudesse escolher, né, qualquer pessoa no mundo, homem ou mulher, vivo, já falecido, enfim, que pudesse escolher estar em algumas horas de mentoria, seja para questões do teu negócio ou questões pessoais. Ó, a Cris português, que arrasou nas escolhas dela quando esteve aqui com a gente. Gosta dessa parte. Mas agora é a vez da Cris Boareto. Quem tu escolheria como mentor ou como mentora? tá. Será que eu preciso responder? Ou todo mundo já sabe. A Cris, menina lá de Sananduva, que ama a moda, é apaixonada pela Chanel, pela disrupção dela, pela forma como ela vê as coisas. Que para mim ela é o maior exemplo disso, assim, de conseguir ver e transformar dentro do estilo dela, da essência dela. E eu digo, a roupa, ela é só o ponto final, assim, ela é só a consequência de tudo que aconteceu, né? Então, sim, Chanel é minha grande inspiração, amo ela, então espero que com 60 anos eu me aposente, escreva um livro e seja tudo maravilhoso. E os casaquetes custem 25 mil, né, Cris? É, É, é. já. Então sim, seria a mentoria com a Chanel. Fiquei muito em dúvida, porque eu sou apaixonada também por empreendedorismo agora, né? Amo Steve Jobs. Então, se eu pudesse ter um dia com ele para conseguir absorver né, a vivência dele, o pensamento dele, também seria uma outra pessoa, assim. Eu sou super focada e gosto muito do fazer uma coisa bem feita. E eu acho que ele é assim, a pessoa primor, né, disso, assim, conseguir seguir uma linha e ter, né, todo esse direcionamento, assim, seja na questão da construção da marca, dos produtos, tudo, até do jeito dele se vestir, né, que, Foco, que né? é nenhum, Literalmente, mas é né? tudo, né, então, Foco. é. Que bom, que dupla boa também, né? Vocês arrasam, né, nas escolhas. A Cris, então, com o Steve Jobs e com a Gabriele Coco Chanel. Muito bem, muito bem, muito bem. Cris, e a segunda pergunta que a gente faz, a Cris é a nossa autora, né, do Olá Corajosa, tanto do volume 1 quanto do volume 2, que daqui a pouco sai do forninho. Então, ela está acostumada, né, a escrever cartas e tal para empreendedoras. Mas aqui o que a gente pergunta é, se tu fosse escrever um bilhete, né, deixar numa cápsula do tempo para uma outra empreendedora daqui a alguns anos ler, né, a gente sempre dá um direcionamento, uma empreendedora da moda, né, que é o teu segmento. O que que tu escreveria nesse bilhete para que lá na frente outras empreendedoras lessem?
Eu pensei em uma frase, mais ou menos. A alfaiataria me ensinou que tudo leva tempo, medida e intenção. E assim também é com o negócio. A gente ajusta, costura e no fim a peça toma forma. Então, acho que seria mais ou menos essa ideia para a gente gerir o nosso negócio com tempo, com intenção, com dedicação e que aos poucos as coisas vão se encaixando, vão se formando e que a gente não pode deixar, né, de ter a nossa essência, de trazer o que realmente vai conectar aos outros. Ai, adorei! Vai ser aproveitado, né? Essa De outra frase, forma. vou colocar, eu tava pensando ontem, né? Eu disse, eu tenho que falar alguma coisa Essa frase é muito tu, de né? alfaiataria com. Faz uma analogia muito especial com a questão da, do teu dia a dia, do teu negócio. Traz um pouco da tua experiência, né? De como se traduz a tua experiência na vida. Vamos aproveitar essa frase em outras coisas, Cris, né? Seja para a carta do volume 2 ou até para fechar palestras e tal. Gostei bastante. Tu já tinha falado essa frase em outros momentos ou Não, eu trouxe ela tava pra cá? pensando, eu comecei na. Ontem eu tinha tarefa, né, de fazer o artigo do LinkedIn. E aí eu comecei a pensar e ver, assim, até sobre moda, sobre empreendedorismo. Daí eu fui querer falar sobre empreendedorismo. E daí eu disse, não, mas quem sabe a gente muda um pouco a frase e adapta essa frase de empreendedorismo mais para uma linha da moda. Uhum. Muito bem, É, adorei. começar a pensar, Anota eu ela aí e talvez, usa olha, ela vou em usar outros lugares. na confraria. Usa, isso. Várias coisas surgem aqui na confraria, né? Às vezes em palestras, em encontros, aqui na live, e eu cutuco vocês, né? Para que aproveitem, né? Para que deem a devida importância para os insights que surgem nesses encontros. Então, quem nos assiste, de repente teve, né, ou vai ter algum insight, aprendeu alguma coisa, pegou alguma dica, que é isso que a gente quer, se inspirou com a história da Cris, né? Com todas as que passam aqui nas quartas-feiras comigo. Então, essa é a ideia, eu dou uma cutucada também em quem está aí do outro lado, né? Então, guarda essa frase e usa ela não só para o volume 2 aqui do nosso livro, mas para outros itens também. Cris, vamos encerrando, até já passamos, não sei como é que não cai mais, acho que não cai mais, né? As Não, lives pode ficar aqui. até 3 horas que não cai. Ei, bom sinal, mas cada um de nós segue com as suas atividades do dia. Então, meu amor, muitíssimo obrigada, né, por estar aqui. A Cris esteve com a gente, né, numa entrega maravilhosa essa semana presencialmente, num pós-evento Gramado Summit, aqui com vários insights. E hoje aqui comigo, muito obrigada, né, por compartilhar com a gente um pouco da trajetória, né, da guriazinha, né, lá de Sananduva, e essa empresária potente, autêntica, e que hoje tem 3 negócios e vai ter muito mais, que vai estar com 60 anos ou antes, né? Aposentada e com uma marca talvez tão forte quanto Chanel, tá? Que nada, Meu né? amor, Daqui a pouco abrir um beijo. outro negócio, a gente vai viver até Mais 120 um, anos. É. mais um. Então tá, muito Um beijo obrigada, grande, Iva. gurias, que estiveram com a gente, Silvia, Denise, a Verê, a Jurema, a Cris, Porto sempre participando tanto. Obrigada, em especial a ti, Cris Boareto. Beijo, Muito um bom obrigada, muito feriado para obrigada. todos. Adorei. Obrigada, meninas. Adorei os comentários também. Até tô gravando a live aqui para depois mandar um recadinho para vocês. Que bom, que amor. Obrigada, gurias. Bom almoço para quem não almoçou ainda. Bom feriado amanhã. Aqui em Porto Alegre com chuva, né? Mas quem for viajar ou ficar em casa, que aproveitem. Beijo, gurias. Beijo, Cris. Obrigada, Tchau, querida. tchau. Obrigada, Iva. Amei. Beijo.